Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de uma agenda bem enxuta, já estou adiantando, mas com indicadores bem importantes, porque saíram os dados do IPCA. Então a gente vai conhecer como é que foi a inflação em outubro, será que ela ficou acima ou abaixo do esperado? Existia uma grande expectativa para a inflação em outubro, até porque a gente está naquele momento aqui no Brasil de indefinição em relação à política monetária no começo do ano que vem. Para esse ano, a gente vai falar de ata do Copom hoje também, para não dizer que eu não falei da ata. A gente vai passar por esse assunto, embora ele tenha sido um grande copia e cola do mês passado, e a gente vai até ver por que foi um grande copia e cola da reunião passada. A gente vai falar desse assunto, mas por mais que você tenha nessa sinalização do Copom falando que a taxa de juros não cai esse ano e que ela deve continuar por um período bastante prolongado nesse patamar, o mercado já tem alguma expectativa de que comece a ter queda na taxa de juros no primeiro trimestre do ano que vem. E a grande expectativa estava também nessa inflação agora de outubro, porque se ela viesse acima do esperado, essa inflação poderia jogar um pouco de balde de água fria na esperança que o mercado tem de começar a cair os juros. Mas se não viesse, isso poderia acelerar esse processo. Então a gente vai ver qual que era essa projeção e se a inflação ficou acima ou abaixo do esperado. E além disso, tem um assunto super interessante para a gente falar hoje com vocês, que é justamente como o capitalismo está falhando com os jovens. Isso já vem sendo alertado desde os anos 2020, um pouquinho antes ali, ou quase durante a pandemia, e como esse processo vem se acelerando. Então, millennials, que eu não sei se millennials são jovens ainda de fato, talvez jovens senhoras, mas os millennials estão sentindo que o capitalismo fracassou com eles e estão até enveredando ali para um socialismo que explicaria essa mudança em Nova York, né, essa guinada com o novo prefeito por lá. Nem é uma guinada tão forte assim, mas é uma mudança, principalmente se a gente pensar na eleição do Donald Trump. Em alguns estados parece que a coisa está caminhando para um outro lado, com participação dos jovens. E os jovens podem estar vendo aí uma falha, um colapso do capitalismo com eles, e o que foi prometido, né? Aquela coisa, prometeu tudo, entregou nadinha. Então a gente vai falar sobre isso também. Antes, vamos passar pela nossa agenda para ver o que tem de indicador hoje no radar, o que deve movimentar o dia, conduzir o dia, mas já aviso que ela tá bem morna, bem xoxa, tá que nem ontem, pouquinho maior que ontem, mas tá uma agenda um pouquinho mais morna. Então vamos ver o que a gente tem aqui de indicador hoje na nossa agenda, porque às 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP da primeira quadricemana de novembro. Lembra que ontem saiu o IPC também da primeira quadricemana, mas era da FGV. Dessa vez é a medição da FIP, saiu bem cedinho, às 5 horas da manhã. Às 5h20, a presidente do Banco Central... A agenda está tão vazia hoje, ela está tão esvaziada, que tem até um vídeo gravado para um evento de aniversário. Então hoje, às 5h20 da manhã, a Christine Lagarde mandou uma mensagem em vídeo, gravou e enviou um vídeo para um evento de aniversário do Banco da Albânia. Então, para comemorar o aniversário do Banco da Albânia, Christine Lagarde parece... Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon, né? Ela mandou um vídeo para comemorar o aniversário. Claro que a gente está falando de um banco central e da presidente do Banco Central Europeu, mas ainda assim, né, isso está na agenda, mostra que ela está esvaziada. 5h30 da manhã, a dirigente do Banco da Inglaterra, Megan Greene, participa de uma conferência europeia da UBS, e a gente tem também, às 7 horas da manhã, na Alemanha, o índice de expectativas econômicas para novembro. 8 horas aqui no Brasil, sai o IPCS Capitais da primeira quadricemana de novembro. Então ontem saiu o IPCS Geral Brasil e hoje sai o IPCS, que é o IPC, né, Índice de Preços ao Consumidor Semanal das capitais da primeira semana. Então a gente vê que realmente está vazia a agenda, né? É o IPCS, que é semanal, da capital da primeira quadricemana de novembro. Às 8 horas saiu a ata do Copom, essa sim com potencial de mexer com alguma coisa, de ser um indicador aí com um pouco mais de relevância
na condução dos mercados, até porque estava todo mundo na expectativa por essa ata. E aquela coisa, né? Criaram expectativas, elas já estavam até andando sozinhas, mas a expectativa foi pelo ralo. Às 9 horas da manhã saiu o IPCA de outubro, esse eu vou passar tintim por tintim com vocês. Aqui às 9 horas no IBGE também divulgou a pesquisa industrial mensal regional de setembro. A pesquisa industrial já foi divulgada, né? Então o Brasil, e agora a gente vem por regiões aqui, conhecer a pesquisa industrial. Ainda tem encontro de ministros de relações exteriores do G7 no Canadá e também é feriado do Dia do Veterano nos Estados Unidos e por lá não teremos hoje negociação de títulos de dívida, então as famosas treasuries, mercado de renda fixa está fechado lá nos Estados Unidos, a gente não deve ter essa referência hoje por conta do Dia do Veterano. Basicamente, como eu falei, uma agenda bem esvaziada com algumas estrelas aqui do dia e as estrelas no Brasilzão são a ata do Copom e a gente tem também o IPCA. E a gente vai falar dos dois porque separamos os dois para falar com vocês. Mas antes, vamos só dar um giro, dar uma olhada ali no que aconteceu, uma passadinha no que aconteceu ontem na Bolsa, porque a nossa Bolsa conseguiu mais um recorde, o 11º recorde da Bolsa, mais um patamar histórico sendo alcançado e a gente consegue 13 altas consecutivas, uma coisa que não estava muito no radar. Ontem se esperava, inclusive, que a gente tivesse a famosa realização de ganhos, porque a Bolsa está subindo por 13 dias, né? Ou estava subindo ali por 13 dias seguidos. O que se espera? Que ela vai chegar em um dado momento, que ela vai tocar ali em um ponto ou bater num teto, que as pessoas vão começar a vender porque tem medo que ela não suba e não ultrapasse aquele patamar. Só que a gente está falando isso desde antes dos 150 mil pontos. Então, chega lá nos 149 e fala, agora vai realizar. Aí passou para 152, agora será que vai realizar? E foi assim, ultrapassando os patamares, agora a gente já está nos 155 mil pontos e a Bolsa continuou renovando patamares aí históricos dia após dia. Inclusive, eu até vou ver como é que está agorinha. Porque a Bolsa está subindo, pasmem vocês ou não, 1,71. Então a gente pode caminhar para mais um recorde, só para vocês saberem, agora ela está em 157.939 pontos, subiu mais um pouquinho desde a hora que eu vi. Então a gente vem numa toada muito positiva aqui na nossa Bolsa, mesmo em um dia que a ata do Copom tinha potencial para melar tudo, porque a ata do Copom ela foi dura, ela foi rígida, ela foi uma ata... É até difícil falar isso, né? Mas ela foi uma ata ali com uma postura com um tom mais duro mesmo do Banco Central do Brasil. E isso poderia jogar areia nas expectativas, mas não jogou. Nossa Bolsa continua subindo, até por um otimismo generalizado em relação aos balanços corporativos que estão sendo divulgados e também ventos positivos vindos de Nova York. Foi o caso de ontem, como vocês estão vendo aí. Nos outros dias, a nossa Bolsa até destoou um pouco do movimento lá de fora, principalmente em relação a Nova York, que estava enfrentando uma incerteza bem grande, principalmente em relação às gigantes de IA, às empresas de tecnologia. Existe uma incerteza em relação à sustentabilidade da alta e do valor de mercado dessas empresas, mas não foi nada disso foi suficiente para azedar o humor aqui no Brasil e a gente foi renovando esses patamares de otimismo. Só que ontem a gente teve esses ventos ainda soprando a nosso favor. Então lá em Nova York um sentimento bastante otimista, bastante positivo, principalmente em relação ao encerramento do shutdown, porque parece que a paralisação por lá está em vias de acabar, de ser resolvida, isso já passou ali pelo Senado, deve continuar em tramitação, deve continuar tramitando por lá e sendo avaliado, mas já se encaminha para um desfecho, coisa que antes não se via. Então o fim dessa paralisação, desse shutdown, acabou trazendo esse otimismo um pouquinho maior lá em Nova York. E isso acabou revertendo em alta aqui também, mas não só isso, porque teve todo um otimismo generalizado com balanços corporativos aqui e expectativa pelo IPCA. Então foi um dia positivo que a Bolsa subiu 0,78, como eu falei, renovou um patamar recorde, um patamar histórico. O dólar caiu, influenciado também pelas commodities. Ontem foi um dia positivo para as grandes empresas de commodities. Vale subiu,
Petrobras subiu, então um dia bem positivo para essas ações de grande peso no nosso índice e que acabam tendo bastante influência do exterior, e isso derrubou o dólar para R$ 5,30, patamar que não era visto desde setembro, queda de 1,54. E Nova York, como eu falei, surfou no otimismo do fim do shutdown e da paralisação lá nos Estados Unidos, e a bolsa de tecnologia, a Nasdaq, né, o índice referência de tecnologia, acabou até subindo um pouco mais, porque ele sofreu nos dias anteriores, estava até ali um pouco mais baixo e acabou pegando agora a onda maior, surfando mais e subindo mais, até em movimento de recuperação. Então, um dia bem positivo ontem e parece que tudo indica que hoje continua assim, principalmente aqui na nossa bolsa. Nova York ainda não abriu, mas, pelo menos não consigo ver aqui porque eu sempre vejo com um pouquinho de delay, mas mesmo assim, alta agora de 1,63 na nossa bolsa, caminhando para mais um dia positivo, com as ações de grande peso subindo todas aqui, ó. Ambev subindo 2,66, Bradesco subindo 2%, Petrobras subindo 1% e a Vale um pouquinho menos, mas subindo 0,23. Então parece que realmente esse otimismo continua aparecendo por aqui e o investidor estrangeiro continua vindo para cá. Agora a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, porque eu falei que existia uma grande expectativa pela ata do Copom e essa ata saiu hoje de manhã. A ata, né, o documento mais ali sofisticado, um pouco mais complexo, um pouco maior também do que o comunicado, ele acaba detalhando um pouco mais do que o comunicado. O comunicado é ali um breve relato do que aconteceu na reunião e a ata é um comunicado um pouco mais detalhado. E eu separei só para não falar que eu não falei da ata, para vocês aí em casa não falar, a Débora não falou da ata. A Débora vai falar da ata, meio contra a vontade, porque a ata veio igualzinha praticamente ao do mês passado. Então, se você pegar o programa da última reunião do Copom, vocês vão ver que a ata está muito parecida, porque não teve nenhuma novidade e está reforçando aquele patamar de juros num período mais prolongado, né? Então, patamar alto por bastante tempo. Eu separei alguns destaques aqui da ata para vocês, só para a gente pensar, né, nessa forma de conduzir política monetária do Banco Central e se ela realmente está vendo a inflação e até a política monetária da forma que deveria ser, porque hoje a gente tem IPCA e eu acho que vai ser interessante a gente ver antes a ata e depois o IPCA para vocês verem a avaliação do Banco Central, como é que está um pouquinho, só um pouquinho, descolada da nossa realidade. Vamos lá, vamos pôr na tela aqui os destaques da ata, porque o primeiro que eu separei é a famosa desancoragem das expectativas de inflação, que é um fator de desconforto comum a todos os membros do comitê e deve ser combatida. Eu não sei, parece que você está combatendo ali uma coisa invisível, né? Uma coisa muito subjetiva, que é a desancoragem das expectativas de inflação. Eu não consigo ver essa desancoragem das expectativas tão forte como o Comitê de Política Monetária, que fala que deve ser combatida e que é um desconforto comum. Para mim, não é um desconforto tão grande. Não sei para você aí em casa se você está com as suas expectativas desancoradas da inflação. Mas o que é uma expectativa desancorada? É quando você tem uma expectativa e ela não consegue ter ali uma ancoragem na realidade. Então é como se você tivesse uma descrença na inflação. Você acha que ela vai subir para cima do que foi projetado, você acha que as projeções e que as expectativas da inflação não condizem com o que você espera e isso desancora a sua expectativa. Então é como se você não colocasse uma crença mesmo, você ficasse com descrédito, você ficasse cético em relação ao que está sendo. Eu vou beber uma aguinha, hoje eu vou beber água, vocês falam que eu não me hidrato? Hoje eu vou precisar, só um minutinho, gente. Vamos lá. Estão falando aqui, quem está desancorado é o Copom. Eu também acho. Mas vamos lá, né? Porque essa desancoragem, então, é quase esse ceticismo em relação à inflação e ao comportamento da inflação. É como se você não achasse que ela vai ancorar ali na realidade e vai extrapolar aquilo. Então, é como se fosse esse descrédito. Eu não acredito que isso esteja acontecendo, até porque o mercado está prevendo uma inflação menor do que a do Banco Central. Se a gente pega a mediana do Focus, e as projeções de inflação elas estão sendo surpreendidas para baixo. Então eu não consigo ver essa desancoragem, só se fosse o contrário, né? Estão prevendo uma inflação maior e ela vem menor. Porque o contrário não é verdadeiro, não é que estão tentando projetar uma inflação e ela vem 2 vezes maior.
E a gente vai mostrar isso aqui daqui a pouquinho no IPCA. Mas vamos seguir aqui para o próximo tópico, porque eu quero passar pela ata logo, porque tem assuntos mais interessantes no roteiro. A leitura recente da inflação segue indicando uma dinâmica mais benigna, ok? Em relação ao que se previa no início do ano. Sim, né? Tanto que as revisões estão sendo todas feitas em relação à inflação há tantas semanas no mercado e outros agentes também. A combinação de um câmbio mais apreciado, um comportamento mais benigno das commodities, contribuiu para uma redução da inflação dos bens industrializados e alimentos. Até aqui estão falando de uma leitura benigna da inflação, então seria até uma justificativa para sinalizar um corte ou uma política menos rígida. Mas vamos continuar. A inflação de serviços, que é o grande também fantasma da inflação, apresentou aqui, no caso, né, fantasma primo lá do risco fiscal, porque a inflação de serviços ela não está tão descontrolada assim, e ela acaba mostrando o ritmo da economia, renda também. Então, até acho que vilanizam um pouco mais a inflação de serviços do que deveria, mas vamos continuar aqui. A inflação de serviços também apresentou arrefecimento, mas ainda mostra resiliência. Bom, ainda tem algum ajuste de preços ali que pode trazer algum dinamismo, né, algum fôlego para a economia, porque a gente está falando do setor de serviços, que é um dos principais setores aqui do nosso crescimento. Se você acaba com o setor de serviços, aí você também acaba com o aumento de preços. Eu não sei se é tão interessante assim, mas vamos continuar. Mostra resiliente, respondendo ao mercado de trabalho, que segue dinâmico. Que bom, né, porque a gente trabalhando também, mas vamos continuar. E é uma atividade que tem apresentado a moderação gradual. Mantém-se a interpretação de uma inflação pressionada por demanda, e que requer uma política monetária contracionista por um período, aí aparece ali, ó, primeira vez, bastante prolongado. Então, o que o Copom está falando para a gente? Que tem leituras benignas lá das commodities, leituras benignas da inflação de forma geral, o câmbio, né, conseguiu dar um fôlego, isso diminuiu alguns preços dolarizados, os preços industrializados caíram, a inflação de serviços está mostrando arrefecimento, porque essa sim, né, tem sensibilidade a juros. Se você sobe juros, a demanda vai cair, então você vai estrangular a demanda por serviços, estrangular a parte da economia urbana, como a gente fala, e isso vai acabar afetando os preços. Então essa é a função da taxa de juros, controlar não todos os outros preços que foram falados antes, commodities, preços que têm alguma dolarização, que são negociados no mercado externo, isso pode até ter algum resquício ali de um dólar mais baixo, porque entrou dinheiro aqui para ganhar na nossa renda fixa. Mas onde a sensibilidade pega mesmo é nos serviços. E aí uma leitura de um arrefecimento, então uma diminuição, uma redução ali no ritmo do aumento dos serviços é benigno, mas eles falam que ainda existe uma pressão de demanda muito grande e por isso precisa manter a Selic. O que eles estão falando? Vamos manter a Selic lá em cima para estrangular essa demanda, que nem é o maior fator de pressão. Se a gente pegar o IPCA ao longo desse ano, a gente teve muito mais pressão de oferta, com preços de alimentos e tudo mais, do que de serviços. E os serviços, por mais que tenham ali uma participação, a gente também tem que lembrar que tem a ver com o dinamismo que eu estava falando. Então parece que é aí que eles querem atuar e estrangular os preços. Só que você está segurando uma parte dos preços e a outra não vai responder a uma política monetária que tem um custo grande, não só financeiro, mas social e econômico de forma geral. Então, eu acho um pouco contraditório esse parágrafo do Copom, mas né, quem sou eu para julgar já julgando. Vamos para o próximo parágrafo da nossa ata do Copom, porque tem um último que volta no período bastante prolongado, que era justamente que o mercado achou que ia sair. O mercado achou que esse período bastante prolongado ia sair da ata e do comunicado e ele continua aí, porque na verdade só copiam e colam. Vamos lá passar para o próximo quadro e último. O cenário aí já é um fechamento, tá? É o tópico 20. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária, como se a gente tivesse um cenário de super incerteza aqui, quanto risco, né? O comitê avalia que a estratégia de manutenção no nível corrente da taxa de juros por um período, volta aqui, apareceu período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação para a meta, que eu também acho que precisa ser revista, na minha humilde opinião, que ninguém pediu. O comitê enfatiza que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados, que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso seja apropriado. Então, o que eles falam? Vai continuar nesse patamar mais alto por um período prolongado, não tenham esperanças em relação a isso,
querem levar a inflação para a meta, então para os 3%, não para o teto, como a gente já vem se aproximando. E o comitê enfatiza, aqui acenando super para o mercado, tá? Porque isso só interessa ao mercado, que seguirá vigilante e aos passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar ciclo de ajuste. Então, assim, ainda estão sinalizando que pode ter ajuste para cima aqui, não para baixo. Então, uma ata bem dura mesmo, com um tom muito rígido, mostrando essa política monetária mais conservadora que continua aparecendo aqui mais uma vez na ata do Copom. E eu acho que já existem indícios suficientes para mostrar que está na hora de começar a rever para baixo, não pensar, hesitar em subir se precisar. A coisa aqui é começar a pensar em reduzir a taxa de juros, porque a gente já tem todo um ciclo benigno de inflação, a inflação está arrefecendo, mas parece que nada disso é suficiente para baixar essa taxa de juros. Quero saber o que mais falta para que essa taxa de juros comece a cair, se até o mercado financeiro já está falando em corte de juros. E já que a gente estava falando de leitura mais benigna da inflação, hoje saiu o IPCA. E a gente trouxe para vocês os principais aspectos dessa leitura da inflação. Vou passar rapidinho porque tem ainda assunto para a gente falar aqui. Então vamos passar pelo IPCA, ver o que pressionou o nosso bolso esse mês e o que trouxe esse alívio da inflação. Porque a projeção, podem colocar aí na tela, a projeção do IPCA era de 0,14. O mercado estava esperando, na média e na mediana, uma projeção de 0,14%. Então aqui, ó, quando a gente vê 40% das instituições estavam acreditando que a inflação ia ficar entre 0,11 e 0,14 e 45% de quem respondeu à pesquisa entre 0,14 e 0,17. Então a maioria dos respondentes acreditava ali entre uma inflação em 0,14, 0,17, nessa faixa, mas a média e a mediana apontam para 0,14 de alta no IPCA em outubro. Mas ele veio 0,09, perto do piso da inflação. Então teve uma surpresa para baixo, que era justamente o que o mercado estava falando, que se a inflação viesse abaixo do esperado, ele ia começar a entender que está na hora de cortar juros mais cedo, talvez no começo do ano que vem, no primeiro trimestre ou na primeira reunião. E não só veio abaixo do esperado, mas como veio perto do piso, que foi a menor projeção. Vou colocar aqui o resultado da inflação para vocês para acompanharem, porque ela veio em 0,09, foi uma alta menor do que se esperava, e a gente viu alguns alívios, algumas tréguas que tinham aparecido no IGPM, como por exemplo a energia elétrica, alguns itens de alimentação, que são preços que pesam principalmente no bolso de quem tem rendas menores. Então é uma leitura da inflação que mostra que a gente está caminhando para uma melhor avaliação da inflação brasileira. Inclusive, aqui tem um cabelo teimoso que eu estou tentando tirar faz tempo aqui, inclusive abaixo das projeções e sinalizando que sim, a gente já tem espaço para cortar juros, mas a gente tem um Banco Central teimoso e que quer mostrar serviço e acenar para um mercado que já está até pensando em alívio ali na política monetária, que vai manter a taxa de juros por um período prolongado, porque acha que o mercado de trabalho está dinâmico demais. Enfim, não dá vontade nem de comentar isso, porque vai saber o que eu vou falar. Mas vamos para a inflação, que a gente vai ver o que pressionou. Vamos colocar aquele quadrinho aqui com os nossos índices de inflação, só para o pessoal de casa acompanhar comigo, porque a gente tem, né, a inflação em 0,09, gente, queria muito... Agora eu consegui, 0,09 em outubro desse ano. No mês passado tinha ficado em 0,48. Em outubro do ano passado, 0,56, então a gente tira 0,56 da conta e coloca 0,09, e isso mostra uma desaceleração da inflação que agora está em 4,68 no acumulado nos últimos 12 meses e 3,73 no ano. Então uma inflação aqui muito mais controlada, né, e muito mais arrefecida do que a gente tinha no ano passado, que estava em 4,76 os 12 meses. Então tem uma desaceleração, inclusive depois dos 4,76 ela sobe no final do ano, começa o ano de 2025 ainda em patamares acima de 5% e depois começa a cair mês após mês, principalmente com essa trégua do preço dos alimentos. Então eu não consigo ver, né, como o Banco Central não enxerga isso e não vê como uma possível indicação de ritmo de corte de Selic. Eles querem continuar dando um presente para rentista
e deixando essa taxa de alta como mostrando serviço para o mercado financeiro, até para falar, ó, vocês estão falando que já pode cair, mas eu sou mais rígido. E aí chega a ponto de FMI falar que o nosso banco é o mais duro do mundo. E não à toa, a gente tem a segunda taxa maior de juros do ranking global e uma taxa de juros que compete com a Turquia, que aí sim tem um problema inflacionário, e com a Rússia, que está com um problema de sanção e guerra. Então, assim, queria muito entender esse risco, tudo isso que o Banco Central vê, para justificar essa taxa de juros que, para mim, é injustificável. Mas eu vou falar agora de um assunto que acho que tem muito a ver com a gente que assiste aqui o programa, que é o cansaço dos millennials. Os millennials estão cansados, estão sentindo que o capitalismo falhou com eles e com isso estão aí tendo uma mudança, até de visão econômica e indo mais ali para visões progressistas, até como é chamado na matéria, mais socialistas. E eu diria que são até mais progressistas no sentido da coisa que as pessoas, na verdade, elas só querem viver bem, elas querem pagar as contas, elas só querem, como diria Bom Xibom Bom Bom, elas querem viver bem, querem se alimentar, é o mínimo, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, bebida, diversão e arte. Então, assim, os millennials estão sentindo que o capitalismo fracassou com eles, porque prometeu, né, que trabalhando, e eu acho que isso é uma coisa muito comum aos millennials, né, que você trabalhando, e que é diferente da geração anterior, que acabou pegando um pouco dessas benesses aí de trabalhar e conseguir comprar as coisas, com o fruto do trabalho conseguir comprar uma casa, ter uma vida um pouco mais estável. No caso dos millennials, da geração seguinte, isso não acontece e eu acredito que com a geração Z seja pior ainda. Então é aquela coisa, né? A gente estava até brincando lá na redação, bem na nossa vez, parece que a coisa desandou. Então a pessoa trabalha muito, trabalha até mais horas e passou acreditando até com aquela romantização de cinema estadunidense ali, que se você tivesse aquele ritmo frenético de trabalho, você ia ser recompensado, uma coisa bem ligada ali ao sonho americano, de forma geral, mas que se você trabalhasse, você ia ser recompensado. Então os millennials foram, tiveram aquela romantização do trabalho, normalmente são capacitados, trabalham muito, mas não conseguem comprar imóvel, têm dívidas, no caso dos Estados Unidos, dívidas estudantis impagáveis, e eles acabam não conseguindo, mesmo com a qualificação, um emprego que faça com que eles tenham uma vida estável. Então o capitalismo ele vem falhando com as pessoas, principalmente em concentração de renda, porque a gente vê que tem pessoas que ficam cada vez mais ricas, com cada vez mais ali um percentual da renda global, de forma geral mesmo, não estou falando só dos Estados Unidos ou só de Brasil, esse poder e esse dinheiro concentrado na mão de pouquíssimas pessoas, e o resto não consegue viver. Então, uma desigualdade muito grande que também traz esse sentimento de fracasso. Parece que é um sistema que realmente fracassou com a maioria das pessoas e funcionou para poucas. E os millennials estão começando a ver isso, né, e tentando mudar essa realidade, porque na verdade o que eles querem é uma saúde acessível, lugar para morar, né, e conseguir comprar a sua casa. A alimentação é o mínimo da vida digna humana, se a gente for pensar. Saúde, comida, educação, um lugar para morar, um transporte de qualidade, ninguém está pedindo muita coisa. Mas você vê que existe sim esse descontentamento e essa falta de crédito ali, né, no capitalismo, justamente porque falta de crédito aqui no sentido de acreditar, né? As pessoas não estão acreditando no capitalismo, que crédito tem, as pessoas se endividaram bastante nesse caso. É uma falta realmente esse ceticismo com o capitalismo do que ele pode prover, né, enquanto sistema para essas pessoas, e que isso seria uma causa dessa guinada, inclusive em Nova York. E eu queria pegar o nome dele aqui, que me fugiu o nome dele. É o Thiel, né? Eu queria só lembrar o primeiro nome dele. Se vocês quiserem colocar aí na tela para eu colar, Peter Thiel, é isso mesmo. Eu sabia que era com P, eu só não estava dando dúvida se era Peter e eu não queria chamar ele pelo nome errado. O Peter Thiel, ele estava falando isso desde 2020 e agora volta a falar porque esse processo está mais acelerado por lá. E no mundo todo, de forma geral. E eu acho que esse fenômeno, o capitalismo não funciona para os jovens. Esse fenômeno, ele está cada vez mais visível, ele está cada vez mais explícito. Não só pela concentração de renda, mas pela falta de acesso. Eu quero voltar nesse assunto amanhã, porque a gente separou materiais bem interessantes para vocês, mas eu queria passar por ele, porque é um assunto super importante e
muito pertinente ao momento que a gente vive e que eu acho que o capitalismo falhou e falhará com as pessoas, sim, e cada vez será mais concentrador. Mas vamos lá, porque a gente tem... Agora eu quero fazer também, vocês querem fazer uma teoria crítica, uma leitura crítica da sociedade? A gente tem uma pós para isso. Então, para vocês se inscreverem e assistirem a nossa aula inaugural e conhecerem a nossa pós-graduação, é só se inscrever em eclmercado.com.br. As nossas turmas passadas foram um sucesso nos nossos cursos de pós-graduação. Eu tenho certeza que esse vai ser também, mas para você ficar aí por dentro e saber mais da nossa nova pós, que tem professores Nancy Fraser, tem o Gessé, tem o Lindener, tem muita gente legal, tem a Márcia Tiburi também, que vocês conhecem. Então vai ser uma pós incrível e para você não ficar de fora, é só apontar aqui para o QR Code para a tela ou entrar em eclmercado.com.br que vocês ficam por dentro de tudinho. Agora, vou passar para os nossos vizinhos de cima, para o rolê ICL, porque William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês e eu volto amanhã para a gente bater um papo sobre o que mexe com a nossa vida, com o nosso bolso e com a nossa bolsa. E com o nosso capitalismo millennial. Um beijão e até lá. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.